Saudações a todas as pessoas bolsistas do programa Residência Pedagógica, UFBA, também a nossa pró-reitora de ensino de graduação, professora Nancy Vieira, as professoras, gestoras e gestoras da Escola Básica, aos colegas da Prograde, aos colegas docentes e estudantes da UFBA e de outras instituições universitárias. Sou Denise Guerra, coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica. Estamos iniciando o 6º webinário Residência Pedagógica UFBA, edital 24/2022, com o tema Educação Integral, Currículo, Território e Aprendizagem. Para discutir esse tema, convidamos a professora Ana Paula Pietri. Após a fala da professora Ana Paula, convidaremos para mediar as questões do público a nossa querida colega, a professora Marise Souza Carvalho, que coordena o subprojeto de Sociologia no programa Residência Pedagógica UFBA, edital 24/2022. Eu agora vou falar um pouco sobre a professora Ana Paula, né, que tem um currículo imenso, mas eu fiz um recorte, né, significativo para que nós pudéssemos conhecê-la. A primeira coisa que eu quero dizer da professora Ana Paula, que a professora Ana Paula é nossa parceira aqui na Bahia, ela está fazendo, né? Ela é formadora do Instituto Anísio Teixeira, então ela está muito próxima das questões relacionadas à escola básica, no que concerne às questões curriculares, e agora vem para discutir esse tema tão importante, tão caro para a gente, né? Que estamos vivendo aí uma tensão enorme no que concerne hoje às questões curriculares relacionadas ao ensino médio, tá? Então, a professora Ana Paula Pietri, ela é doutora e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, nossa companheira, né? Eu também sou bióloga, e você tem aí várias colegas que vão interagir, né, com você. A professora Ana Paula possui 2 pós-doutorados pelo Instituto Butantan, um terceiro pós-doutorado pela USP, né, na área da educação. Tem experiência na docência no ensino superior desde 2002, atuando em universidades públicas e privadas. Atua como assessora DOC em revistas científicas e em agência de fomento à pesquisa. Ela integrou o Núcleo de Educação Integral, atuando como formadora na área da sustentabilidade socioambiental e no processo de acompanhamento e implementação do programa São Paulo Integral, em São Paulo, né? Atuou como assessora técnica do Núcleo de Educação Integral de 2017 a março de 2019 e integra a equipe de coordenação do Fórum de Educação Integral para uma cidade educadora. Desde dezembro de 2019, integra a equipe de formadores do Centro de Referência e Educação Integral da Associação Cidade Escola Aprendiz. E, então, a professora Ana Paula tem muito a nos falar sobre essa temática, certo? E eu já vou falar também para aquelas pessoas que não conhecem, é claro que muita gente conhece, né, a professora Marise Carvalho, nossa querida colega, professora, né, da Faculdade de Educação aqui da UFBA, mas vou também ler um recorte que fiz do extenso currículo da professora Marise. Então, a professora Marise possui licenciatura em Ciências Sociais, bacharelado em Antropologia,
mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia. Atuou como consultora de programas e ações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão na SECADI, Ministério da Educação, em 2006. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Educação UFBA, atua na graduação do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação e também atua no programa de pós-graduação em currículo, linguagens e inovações pedagógicas, mestrado profissional em educação, MPED UFBA. É vice-coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo, GEPEC, membro pesquisadora da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública da Bahia e da Rede Diversidade e Autonomia na Educação Pública, REDAP. Tem experiência na área de ciências humanas, com ênfase em educação, planejamento e desenvolvimento curricular, atuando nos seguintes temas: currículo, formação de professores, política educacional, legislação educacional, educação do campo, educação profissional e tecnológica. Então, eu agradeço antecipadamente as duas professoras que vão hoje, não é, conversar, dialogar com este público maravilhoso sobre educação integral. Ok? Então, está aí a palavra a professora Ana Paula. Um bom evento para todas, todos. Muito obrigada, professora Denise, obrigada, Marise, a todos que estão aqui conosco, ao pessoal dos bastidores que faz com que esse movimento aqui, mesmo à distância, mas numa grande roda de diálogo, ele aconteça. Eu quero dizer que eu estou bastante emocionada, feliz de estar aqui, uma responsabilidade imensa. Meu coração ele vai voltando aos batimentos cardíacos aos poucos, porque é sempre uma tensão, mas acho que faz parte quando a gente se compromete, né, com um diálogo com tanta gente querida e conhecedora do assunto, né? Então, estou muito feliz. Quero começar, assim, as minhas boas-vindas com a professora Denise, porque eu tive a honra de dividir uma mesa no 40º aniversário do Instituto Anísio Teixeira, na Bahia, estive presencialmente em Salvador, uma terra querida. Hoje estou aqui da minha residência, em São Paulo, mas sempre tive a oportunidade de dialogar com educadores da Bahia, então estou muito feliz aqui também. E quando a professora Denise apresentava, né, a palestra dela lá na mesa, eu falava, nossa, parece que a gente combinou, porque a gente está tão convergente, né, aquilo que a gente acredita, o que a gente trabalha, o que a gente desenvolve na nossa ação cotidiana como docente ou como pesquisadora. Então, é uma grande alegria e são esses encontros que a vida promove, assim, que são surpresas e surpresas tão bonitas. Então, muito obrigada. Eu não sou muito presa a essa questão de currículo, mas uma coisa que eu queria só adicionar à fala da professora Denise é que eu sou professora também na educação de jovens e adultos. E eu trago também, porque para mim é um divisor de águas, né? Trabalhar na educação de jovens e adultos. Eu sou professora há mais de 20 anos e, como a professora Denise disse, eu já passei pela educação básica, pelo ensino superior, mas trabalhar na educação de jovens e adultos, para mim, deu um outro sentido para o meu trabalho como professora. Então, por isso que eu queria trazer aqui essa informação que para mim é tão importante, que vai me ressignificando e me instigando a cada dia a estudar e a pensar como é que esse conhecimento que a gente acumula ao longo da vida, com a pós-graduação, mestrado, doutorado, ele faz sentido para aqueles alunos que foram privados da escola ao longo da vida. Então, quando um aluno diz para mim, olha, professor, eu entendi a sua aula de biologia, isso para mim faz muito sentido. Então, é por isso que eu trouxe a educação de jovens e adultos nessa conversa, porque, inclusive, vai me ajudando também, ao longo da minha prática, a pensar a educação integral enquanto concepção de educação. Então, acho que eu queria dizer isso. E um detalhe não menos importante é que eu também sou mãe de duas
meninas, a Ana Clara, de 17 anos, e Maria Rosa, de 11 anos. Como eu estou na minha casa, talvez, e estou no quarto dela, talvez ela apareça aqui de surpresa, então já fiquem sabendo que é isso, a gente trabalha em casa, com a vida, e tudo se mistura e dá tudo certo, tá bom? Então, um grande prazer, e eu preparei uma apresentação aqui para orientar a minha fala, para eu não me estender muito no tempo. Professora Denise, professora Marise, fiquem à vontade também para me interromper, se necessário, para me dizer a questão do tempo, mas eu vou tentar me controlar por aqui, tá bom? Giovana, então acho que eu começo a apresentação dos slides agora. Eu vou colocar a minha tela aqui, aí vocês me digam se vocês estão vendo a minha imagem. Eu não vejo mais vocês, então só preciso que alguém me diga se está vendo. Sim? Deixa eu ver se tem aqui. Sim, Tudo professora. certo? Perfeito. Então vamos lá. Obrigada. Se der algum problema aqui na transmissão, vocês podem entrar, abrir o áudio e me avisar, tá bem? Então, vou começar aqui nesse 5º webinário, Residência Pedagógica. É uma grande honra estar aqui com vocês, como já mencionei anteriormente. Esse aqui eu peguei novamente a divulgação dessa nossa conversa para ressaltar o título dessa minha fala, né? Ela vai se pautar na educação integral. Vamos falar um pouco sobre currículo, território e aprendizagem. Claro que é uma síntese dessa discussão, ela não se esgota aqui, a gente começa aqui um diálogo e depois, obviamente, a gente tem uma série de referenciais teóricos para nos ajudar e nos apoiar nessa concepção de educação, que é a educação integral, e quem sabe a gente, né, possa ter outros momentos aqui para a conversa. Então, o título é esse, Educação Integral, Currículo, Território e Aprendizagem. A professora Denise já comentou que eu faço parte de uma organização social chamada Cidade Escola Aprendiz, sediada aqui em São Paulo e que completou 25 anos neste ano, né? É uma organização social que tem como foco o trabalho no campo da educação e direitos humanos, e dentro da Associação Cidade Escola Aprendiz existem alguns programas de formação, um deles é o Centro de Referências em Educação Integral, o qual eu faço parte, né? Então, o Centro de Referências em Educação Integral concentra a atuação em 2 objetivos específicos, que é na articulação e incidência política. Então, a gente está ali sempre à frente na participação de fóruns, na mobilização com a comunidade, sempre em defesa da promoção da agenda de educação integral no país e também na produção de conteúdo. O Centro de Referências completa 10 anos neste ano. E uma outra frente de atuação é na pesquisa e no desenvolvimento. E aí a gente, então, tem um trabalho bastante intenso de formação com professores e gestores em vários municípios brasileiros. A partir desse processo formativo, a gente sistematiza esse material e divulga. Então, ao final, eu vou compartilhar com vocês a nossa plataforma, que tem uma série de documentos que tratam da educação integral, um compilado de experiências de inúmeros municípios que estão na política de educação integral em tempo integral ou mesmo independente do tempo, e que aí, ao final, eu compartilho com vocês toda essa produção, que não é nossa, é uma produção coletiva, porque a gente vai a campo, dialoga com os educadores, sistematiza e devolve para a sociedade de forma gratuita. A nossa plataforma é gratuita e a gente tem como principal objetivo manter vivo esse diálogo da educação integral no Brasil. Está bem? Muito bem. Eu queria que a Giovana passasse para mim um primeiro vídeo, que é um vídeo que eu aqui escolhi como uma acolhida a essa nossa conversa. Mas, obviamente, ela é uma acolhida que ela nos instiga também a pensar na questão da formação integral e do nosso próprio currículo. Então, acho que eu tenho que sair aqui da minha tela para a Giovana poder passar o vídeo. Não é, Giovana? E aí eu espero que vocês possam ouvi-lo e
e se emocionarem também, como eu me emociono com Conceição Evaristo. Pode A passar, voz, Giovana. minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Obrigada, Giovana. Muito obrigada. Eu vou voltar aqui à minha apresentação, mas eu quero dizer que esse vídeo, né, ele não foi colocado apenas pensando numa acolhida, claro que isso também, mas ele também é colocado aqui para a gente refletir sobre o que Conceição Evaristo traz na sua fala, né? Sobre o apagamento, sobre as memórias e qual a relação disso, aí trazendo um pouco para a nossa perspectiva aqui, com a discussão sobre currículo. E aí eu queria muito que essa nossa conversa aqui fosse, de alguma forma, mesmo à distância, dialogada, então fiquem muito à vontade para se colocarem no chat, porque depois, professoras Marise, Denise e eu, vamos ler esses comentários para a gente também aqui complementar a nossa discussão, tá bem? Então, eu vou seguir aqui com a minha apresentação, então passamos o vídeo da professora Conceição, e aí eu começo trazendo, né, para o nosso debate a educação integral. Mas antes de falar da educação integral, eu quero trazer a educação como um direito tardio no Brasil, uma vez que ele foi garantido a partir da Constituição de 88, né? Então, o Brasil é o último país da América Latina a garantir, a universalizar a educação pública no Brasil. E a educação, ela depende de vários fatores, né? Para a criança, o adolescente, o jovem, o adulto ter acesso à educação, são vários fatores que precisam estar juntos com esse direito para que todos acessem uma educação pública de qualidade. Um deles são os fatores intraescolares, né? Então, as condições de oferta educacional no Brasil. A gente, no Centro de Referências, tem a oportunidade de trabalhar em vários municípios brasileiros, de várias regiões, e a gente não tem um país igualitário, né, no acesso a direito à educação. E, ademais, além dos fatores intraescolares, tem os fatores extraescolares, né? Então, o que precisa ser garantido para essa criança, jovem, adolescente, adulto estar na escola? Precisa a garantia das condições sociais, econômicas, das necessidades básicas de moradia, saúde, segurança, alimentação e trabalho digno. A gente está num momento no Brasil bastante delicado, né, resultante de um período de pandemia, com alto índice de evasão, muitas famílias num cenário de fome, sem moradia. Então, estar na escola é um direito que muitas vezes não acontece porque os outros direitos são negados. E aí, como é que a gente precisa pensar a educação nesse contexto, né, de um Brasil ainda desigual, né, e com tantas questões que afetam as crianças, jovens, adolescentes e adultos no que se refere a condições básicas de vida, que é direito à moradia e direito à alimentação. Eu trabalho muito aqui nas escolas de São Paulo, né, então
ouvi muitos dos educadores nessa retomada das atividades, né, presenciais, que as crianças desapareceram da escola. E aí, quando os educadores, o conselho tutelar, vão atrás, né, do porquê que essa criança abandonou a escola, são inúmeros fatores, né? Muitos deles ligados à falta de moradia. Então, morava perto da escola, não conseguiu pagar o aluguel, a criança foi morar com outra, né, com os avós, tios no interior, ou outros bairros da cidade de São Paulo, ou na rua. Então, são situações bem complexas e que a gente não pode discutir educação pública no Brasil sem olhar para esse contexto. E a gente pensar quais caminhos, né, que a gente precisa aqui, enquanto educadores e gestores, garantir para que todos tenham acesso à educação. E aí eu quero começar um pouco nessa discussão, trazendo imagens reais de escolas, para a gente um pouco pensar aqui a partir da seguinte pergunta: o que as imagens a seguir representam para você sobre o que pode ser a escola? Isso é um começo de conversa aqui. Eu vou passando essas imagens, né, pausadamente, e eu gostaria que vocês registrassem no chat mesmo, né, o que essas imagens representam para você sobre o que pode ser escola. São imagens que a gente coletou a partir das nossas experiências, né, em diversos municípios brasileiros, são todas escolas públicas, então eu vou pedir a permissão para começar a projetar essas imagens. Vou ficar quietinha aqui, as imagens falam por si, e aí eu queria que vocês, então, participassem, colocando a percepção de vocês aqui no chat. Vou começar aqui com a primeira, tá? Muito bem, depois a gente vai ter um tempinho para discutir sobre aquilo que vocês colocaram aqui no chat. Espero que vocês tenham ficado instigados a se manifestarem com relação às imagens que vocês viram. Convido-os a pensar, né, na escola em todas as suas etapas. Então, tem imagens desde a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Então, uma faixa etária ampla, e a partir dessas imagens a gente vai trazendo a concepção de educação integral à tona, tá bem? Então, agora, eu começo aqui a trazer a concepção de educação integral, e aí eu trago a palavra concepção, porque a educação integral é um campo de disputa, muitas vezes, né? Ela está muito mais voltada ao tempo expandido na escola do que propriamente concepção. E o tempo expandido, ele pode não ser educação integral enquanto concepção, porque esse tempo, ele pode ser um tempo não qualificado, um tempo em que a criança fica fazendo
a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a mesma coisa por um longo tempo na escola. E aí eu acho importante a gente trazer essa discussão, porque há muito tempo atrás, né, quando a educação integral ela foi apenas relacionada ao tempo, tinha uma vertente na sociedade que dizia que a educação integral em tempo expandido eram para aqueles alunos mais empobrecidos e que podiam se tornar pessoas perigosas para a sociedade. Então, vamos mantê-los na escola, porque assim a sociedade está protegida. Olha que concepção completamente errada do que é a educação integral que defendemos aqui. A educação integral, enquanto concepção, independe do tempo. Agora, obviamente, um tempo expandido na escola com qualidade, ele é muito importante, mas a gente precisa separar uma coisa da outra, né? Concepção de educação integral não está relacionada apenas a tempo expandido na escola. Enquanto concepção, a educação integral, ela tem como premissa trabalhar as diferentes dimensões desse sujeito, que é esse slide que eu estou apresentando para você. Um sujeito, que ele é um sujeito físico, social, cultural, emocional e intelectual. A escola, historicamente, deu e dá conta desse campo intelectual, mas esse sujeito, ele é bastante complexo, né? Eu sempre trago um exemplo de que quando um aluno entra na sala de aula, ele não entra só com a cabeça, né? Ele entra com o corpo, ele entra com as suas emoções, com a sua cultura, com sua forma de ser e estar no mundo, com as suas opiniões, e como é que a gente, então, pensa num currículo, em práticas pedagógicas que a gente alcance essas diferentes dimensões do sujeito. Parece algo muito abstrato, mas depois eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos reais, porque o Brasil tem experiências riquíssimas no campo do trabalho da educação integral, para o desenvolvimento integral, e é por isso que eu quero trazer aqui exemplos que vão nos dar concretude a essa discussão filosófica de pensar esse sujeito multidimensionalmente. Quero trazer um outro ponto importante aqui, que na educação integral não cabe qualquer coisa, né? Porque quando a gente começa a trabalhar sobre isso, mas aí a escola está perdendo o seu papel. Bom, primeiro eu quero que a gente relacione com o que é a escola, na nossa concepção, a partir daquelas imagens todas que eu mostrei para vocês, né? E segundo, que ninguém aqui, quando fala de educação integral, está desqualificando o conhecimento historicamente construído. É um direito desse sujeito o conhecimento, né? Um conhecimento com qualidade. E agora, nesse campo do conhecimento, a gente precisa discutir currículo, né? Qual é esse conhecimento que chega para esses nossos estudantes? Ele é um conhecimento que traz a dimensão da diversidade do território brasileiro? Ele é um conhecimento que coloca esse sujeito para agir e pensar no mundo, né? Para ele ser um cidadão pleno e conhecedor dos seus direitos? Ou ele é um sujeito que apenas sabe um determinado tipo de área do conhecimento e não é capaz de viver numa sociedade plural, uma sociedade que precisa ser uma sociedade antirracista, né? Uma sociedade acolhedora, e é para isso também o papel da escola, e essa escola que defendemos aqui, amparado numa concepção de educação que é a educação integral. Eu sempre, nas minhas falas, vou trazendo exemplos que acontecem no nosso cotidiano, isso eu falo até para os meus alunos da EJA, né, quando eu estou ali falando de como é que a gente vai trazendo a biologia para pensar, para que os alunos tenham um posicionamento crítico com relação ao meio ambiente, com relação à forma de ser, estar no mundo, para ter uma formação política nesse campo. Eu trago um exemplo que é o seguinte: na época da pandemia, né, teve aqui uma situação, não sei se vocês se lembram, de um sujeito lá na cidade de Santos, se eu não me engano, que ele se gabava por ter uma série de formação, né? Ele era mestre, doutor, era embaixador, era isso, falava não sei quantas línguas, e ele tratou muito mal
um guarda municipal que chegou até ele e disse simplesmente: olha, o senhor precisa usar máscara, porque a gente está numa situação de pandemia. E ele se negou a usar essa máscara e começou a dizer: quem é você? Porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Como se o conhecimento, né, desse a chancela para ele fazer o que ele quisesse na sociedade. E aí o que eu digo para os meus alunos assim: para que serviu a escola para esse sujeito, né? Para esse sujeito que ele sim, ele sabe, ele tem formação, mas ele é incapaz de compreender o coletivo, ele é incapaz de compreender que naquela situação a máscara iria proteger ele, proteger o seu próximo. Então, essa formação intelectual dele, tão sustentada pela fala dele, não serviu para formar esse sujeito na sua integralidade, né? Um sujeito capaz de viver em sociedade, de fazer o bem, de ser, estar no mundo de uma forma sustentável, sustentável ambientalmente, né? De uma forma respeitosa, então, não arrogante. Então, eu trago esses exemplos um pouco para materializar quando a gente fala da formação desse sujeito. Que sujeito é esse, né? Que a gente está trabalhando ali na escola, para ele se tornar um cidadão pleno, né? De capacidade de estar numa vida em sociedade. Muito bem. Neste sentido, a educação integral ela está para além da escolarização, né? Para além de trazer o conhecimento historicamente construído sem relação com o contexto. A educação integral ela tem como objetivo promover a formação integral desse sujeito, nesses campos multidimensionais que eu trouxe para vocês no slide anterior. A gente precisa também pensar, quando trabalhamos a partir dessa concepção, que nós temos um estudante como um sujeito social, histórico, multidimensional e competente. Então, esse sujeito ele já é muita coisa, ele já tem a sua história, né? Então, ele chega na escola com tudo isso, ele está à nossa frente com todas essas questões pulsantes no seu cotidiano, e como é que a gente, então, enxerga para esse sujeito e pensa as nossas práticas pedagógicas, pensa no nosso processo de ensinar a partir dessa multidimensionalidade. E, portanto, na educação integral, a gente precisa trazer o professor como um profissional que produz, que pesquisa, reflete e produz o conhecimento. Ele conhece os seus estudantes e sua realidade. Não dá para a gente entrar em sala de aula, né, amparado por essa concepção de educação, com uma fórmula pronta, com algo que está desconectado da realidade do meu estudante. Portanto, o professor é esse profissional que é um pesquisador da sua prática, né? Que ele olha para esse contexto, que ele estuda, que ele pensa, que ele produz o seu material didático. Então, isso é uma outra dimensão de pensar o professor. Portanto, é uma profissão que precisa essencialmente ser valorizada por conta de todo esse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês. Na educação integral ou no desenvolvimento integral, é impossível que essa criança, jovem, adolescente e adulto, ele fique restrito apenas ao contexto da sala de aula, mas é uma aprendizagem que parte de um princípio de uma ampliação das interações educativas. É uma aprendizagem em rede, em que o engajamento das famílias e da comunidade é fundamental para a formação desses sujeitos, é uma aprendizagem em contexto e que, sobretudo, pensando num país com condições tão desiguais, é muito importante a escola articular da rede de proteção social, porque, como eu falei lá no início da minha conversa, a gente não pode trazer o direito à educação como algo completamente separado dos demais direitos fundamentais para a existência desse sujeito, né? Então, a articulação escola-território, pensar a escola com rede de proteção, com o apoio das famílias, com a comunidade, e essa aprendizagem em contexto, que eu vou avançar um pouquinho mais quando eu trouxer aqui o debate sobre território. Tá bem? Eu estou falando aqui porque eu estou num sistema que agora eu não consigo olhar o que vocês estão pensando, escrevendo, mas depois a gente vai ter um momento aqui para discussão, tá bom? Eu acho bem importante também, né, e pensar na educação brasileira, que a educação brasileira ela tem um histórico
muito importante de avanço na educação do Brasil. E aí eu trago um histórico de lá de trás, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que vocês aí na Bahia, né, têm a honra de ter Anísio Teixeira, né, como um dos precursores, né, desse manifesto, e com textos que estão no Manifesto dos Pioneiros que falam, gente, mas parece tão atual, e ele foi escrito lá em 1932. Então, eu trago essa breve linha do tempo para dizer que, quando falamos de educação integral aqui, hoje, né, e a partir da concepção que nós aqui do Centro de Referências defendemos, a gente está bebendo dessa fonte, né, de um passado que já produziu muito conhecimento nessa área, de um Brasil que teve experiências muito disruptivas, né, então, chegando aqui em 1950, a gente tem o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, e Salvador com Anísio Teixeira nesse movimento, as escolas Parque em Brasília, integrando os postulados de Anísio, de Darcy Ribeiro, de Mário de Andrade, depois o Centro Integrado de Educação Pública no Rio de Janeiro, também de Darcy Ribeiro, depois a gente vem para os anos 2000, e a gente aqui na cidade de São Paulo tem o CELS, né, que é o Centro de Educação Unificado, que foi inspirado lá nas experiências de Darcy, nas escolas Parque, de Mário de Andrade, e hoje a gente tem o CELS aqui na cidade de São Paulo, que é um equipamento que integra escola, esporte, arte, e estão alocados majoritariamente nas periferias da cidade, para que a população, a comunidade tenha acesso à cultura. Porque antes dos CELS na cidade de São Paulo, os teatros ficavam mais restritos a regiões centrais e que muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, as pessoas em bairros mais afastados não tinham acesso. Então, os CELS promovem, né, esse movimento de difusão da arte, da cultura, nos diferentes territórios da cidade de São Paulo. Então, essa é uma experiência muito inspiradora, e é uma experiência de luta constante, porque o mesmo que aconteceu com outras experiências bem-sucedidas na educação integral anteriores aos CELS, muitas dessas experiências foram ceifadas, né? Porque uma das desculpas pensando no CIEPs lá de Darcy Ribeiro, que eram equipamentos caros, que não precisa disso, e não precisa de tanto investimento assim, e a educação precisa sim de investimento. Então, é um movimento constante de luta, né, para trazer a educação pública de qualidade para todos os setores da sociedade. Em 2006, a gente tem a Escola Integrada em Belo Horizonte, o bairro Escola de Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, e aí eu vou saltar aqui para 2007, né, que já faz tempo, parece que foi ontem, mas já faz tempo, com o programa Mais Educação, que alcançou mais de 60 mil escolas em todo o Brasil, né, trabalhando com a perspectiva de desenvolvimento integral em tempo expandido, com apoio de oficineiros, e que, então, foi um movimento bastante importante para retomar a discussão de educação integral no Brasil. Nem preciso dizer que, passado esse tempo, a gente teve ali o novo Mais Educação, que já não atendeu às premissas iniciais do programa, inicialmente implementado em 2007, e neste momento a gente está numa retomada de indução da política de educação integral no Brasil em tempo integral, e que, obviamente, precisamos discutir muito aqui, enquanto educadores, como é que é esse tempo na escola, né? A que dedicamos esse tempo? E aí, a minha defesa aqui é que a gente traga esse tempo na perspectiva de pensar o desenvolvimento integral desses sujeitos. Muito bem. Então, a educação integral, enquanto concepção, ela é um caminho possível para a gente mitigar as desigualdades do Brasil, uma vez que o tempo, aliado à concepção, está formando esses sujeitos em todas as suas dimensões e dando condições para que ele acesse os conhecimentos, para que ele escolha os seus caminhos. Então, a gente precisa
é pensar na educação nessa perspectiva libertadora, como diz Paulo Freire, né? Então, a educação integral é um caminho promissor. E a gente não pode falar de educação integral sem trazer a perspectiva de currículo, que também é um caminho possível para a gente refletir a educação integral no Brasil. E, nesse sentido, um currículo da educação integral, ele é um currículo crítico, né? Ele é um currículo para formar esse cidadão pleno e reconhecedor dos seus direitos. Portanto, a gente traz aqui uma perspectiva de currículo, que é a articulação da escola com o território. Então, um currículo hegemônico, aí eu quero que vocês pensem lá na nossa acolhida Conceição Evaristo, né? O que chega na escola, né? Será que esse currículo é um currículo que traz a diversidade dos nossos escritores brasileiros? É um currículo que traz a cultura brasileira na sua essência? É um currículo que traz questões antirracistas e de gênero para o debate? É um currículo que traz as questões ambientais não como um tema transversal ou só da biologia, mas como algo que precisa orientar o currículo, né? Porque a gente está aqui num movimento planetário bem complexo, né? De relação muito difícil da humanidade com a natureza. Então, como é que a gente traz verdadeiramente um currículo crítico ambientalmente? Então, é nesse caminho que a gente está trazendo o currículo aqui, um currículo amplo, um currículo territorializado e que não abre mão desse currículo também que traz referências historicamente construídas, que também são importantes, mas que nessa perspectiva de formação integral do sujeito, só esse currículo ele não dá conta para essa formação. E, portanto, para a gente pensar num currículo crítico e reflexivo, a gente precisa pensar num caminho de formação de professores muito alicerçada no diálogo problematizador e no cotidiano escolar, né? Então, como é que a gente vai trazendo essa perspectiva de pensar o contexto da escola, desse território, para se discutir currículo e práticas pedagógicas? Um comprometimento com a garantia da equidade, considerando o contexto do território. Então, como é que a gente promove uma política de educação integral equitativa, né? Em que todos e todas tenham acesso a essa formação integral. O entendimento e respeito pela diversidade dentro e fora da escola, então, não dá para a gente pensar na formação de um sujeito pleno, se é um sujeito ainda com as amarras do racismo, com as amarras do preconceito. Então, é papel da escola, sim, a gente discutir a diversidade dentro e fora da escola, e o quanto que os saberes do território, eles também precisam ser considerados nesse currículo. Até coloquei essa imagem linda aqui do lado, pensando nesse saber da cultura, da capoeira, o quanto que esse conhecimento, ele é tão importante para o currículo, quanto o conhecimento que a gente historicamente apresenta aos nossos estudantes. Então, é um pouco nesse diálogo que eu vou trazer aqui a relação da escola com o território. E para nos amparar nessa discussão, claro que eu não estou falando aqui da minha cabeça ou da cabeça dos meus colegas aqui que integram um centro de referências, mas a partir de leituras, né, e de muitas produções de pesquisadores brasileiros que trazem essa relação da importância do território com a escola, ou mesmo Milton Santos, que tem toda a sua obra, maravilhoso Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, que traz em toda a sua obra uma conceituação de território muito importante e que é a partir dessa concepção que a gente vai trazendo o território para o currículo. Então, me permitem ler esse trecho do Milton Santos, que ele já está bem batido, mas ele não sai de moda, como dizem, porque ele diz tudo sobre o conceito de território. Ele diz assim: o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence.
O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Olha como Milton Santos traz o contexto de território para além do espaço físico, para além de olhar a paisagem, para além de olhar o rio, para além de olhar que tipo de solo que estamos pisando, mas é esse território que traz a essência, a vida, a identidade e a cultura. Então, Milton Santos nos ajuda muito na formulação aqui desse conceito. E dentro dessa perspectiva de pensar território ancorado pelas premissas de Milton Santos e trazendo o território para a escola, a gente tem um conceito que é o conceito de território educativo. E o território educativo parte de 4 princípios. O primeiro é aquele que reconhece que a escola tem o seu papel na transformação do território em espaço educativo, para que ele faça parte do currículo. Ele tem o conhecimento de que o território é um campo de pesquisa, lugar de estudo, que envolve as questões locais e traz recursos para ajudar na sua transformação. O território educativo é aquele que compreende que a escola abre oportunidades para que as situações educativas se multipliquem com os agentes que oferecem espaços de aprendizagens para a comunidade, ao propor a participação de todos, né? A coletividade. E o território educativo é aquele que elabora um projeto educativo para o território com todos os agentes que o compõem. Então, o território é a escola com tudo isso que está à sua volta. Isso que eu falo, equipamentos, pessoas, cultura, saberes. E aí eu vou, daqui a pouco, trazer alguns exemplos concretos aqui de pensar o currículo a partir da perspectiva de um território educativo. Bem, do ponto de vista das práticas pedagógicas, né, didaticamente, a gente até, as coisas estão entremeadas, mas didaticamente a gente pode dividir as práticas educativas acessando 2 elementos do território educativo. Um deles que são os saberes locais, que é o modo de ser e fazer de cada território, que reflete a cultura de um determinado local e o contexto no qual a comunidade está inserida. E os potenciais educativos, que são agentes, espaços ou dinâmicas de cada território, reconhecidos como capazes de gerar aprendizagem. A gente articula sempre os dois, né? Saberes com potencial educativo, mas aqui, de uma forma mais didática, apresentei esses 2 caminhos aqui para a gente pensar nas nossas práticas pedagógicas. Claro que as práticas pedagógicas prescindem de uma intencionalidade pedagógica clara, né? Nós, professores, quando estamos planejando as nossas aulas, a gente tem ali uma intencionalidade, o que desejamos, né? O que queremos que os nossos alunos aprendam. Então, a intencionalidade, ela precisa trazer um objetivo de ensino e aprendizagem que o educador quer mobilizar nos estudantes a partir de sua prática. E, obviamente, a gente pensar em práticas que levem o estudante a observar, registrar, experimentar, investigar, e todos esses verbos que estão aqui na coluna, né, da direita, que eu não vou ler na sua completude, mas, enfim, como é que a gente traz esse território para as nossas práticas com intencionalidade pedagógica que leve esses estudantes a acessar os seus conhecimentos prévios, a investigar, a experimentar, argumentar e se tornar bastante ativo nesse processo de aprendizagem. Muito bem. Bom, e aí eu acho que tem uma pergunta que eu coloco aqui para a gente depois também discutir, é se tudo isso que a gente está pensando sobre relação escola-território, práticas pedagógicas, em todas as etapas da educação básica, desde a infantil até o ensino médio, se a gente está atento se as nossas práticas são inclusivas. Acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar aqui. A gente consegue, e isso é um caminho que não é fácil para o educador, por isso que a gente precisa pensar muito em parcerias na escola e na sala de aula, para que as nossas práticas pedagógicas sejam inclusivas. Todos conseguem, todos são capazes. Então, acho que isso de realizar aquela prática, então, acho que esse é um ponto aqui que eu coloco para reflexão
quando a gente traz as práticas pedagógicas. É bem importante no âmbito, eu estou fazendo agora uma relação concepção, né? Falamos de currículo e estamos aqui no campo das práticas, porque currículo e prática estão estritamente relacionados, né? O currículo não é um documento que fica distante da nossa prática, mas em diálogo. E claro que essas práticas, elas precisam do campo, a partir da concepção de educação integral, reconhecer as condições de vida e as experiências vividas pelos estudantes e suas famílias. Então, aquele educador, pesquisador e conhecedor dos seus estudantes, é nesse campo aqui que a gente precisa pensar ao planejar as nossas práticas, né? A gente reconhece essas condições, em que contexto estamos, né? Eu acho que também, acho não, né? Coloco aqui que as práticas pedagógicas, elas precisam ser planejadas não apenas com base no reconhecimento da proficiência dos estudantes, né? Então, tirando um pouco o peso, né, das avaliações e daquela de uma resposta, né, até as avaliações externas, quando a gente pensa no planejamento das nossas práticas, pensando que a gente está num contexto bastante plural e diversificado e desigual de escolas no Brasil. Então, como é que a gente também vai pensando nessa perspectiva? Como é que a gente lança a mão de modalidades organizativas que favoreçam a colaboração, o trabalho em grupo, a pesquisa e a investigação, o uso de múltiplas linguagens, a exploração de espaços para além da sala de aula e a garantia dos princípios da inclusão, em respeito ao desenho universal da aprendizagem. Eu acho que nas imagens que eu trouxe no início da nossa fala, a gente tem ali várias situações, né, de aprendizagem em grupo, de investigação, de espaços para além da sala de aula, da inclusão, enfim. Espero que vocês tenham observado esses pontos nas imagens que eu selecionei para mostrar para vocês. E, por fim, né, a prática pedagógica que reconheça o professor como autor de sua prática, né? Então, fundamental, porque é esse professor que reconhece, que planeja, que pensa em qual modalidade ele vai lançar mão, então ele é um professor autor de sua prática pedagógica. Bom, e o currículo nesse sentido? Eu trouxe Milton Santos para nos ajudar nessa reflexão sobre território. E sobre currículo, eu trouxe a obra do Miguel Arroyo, um livro que nós usamos muito aqui para os nossos estudos, que é Currículo, Território em Disputa. Não sei se vocês conhecem, mas posso deixar também depois a referência desse livro. E eu peguei um pedacinho do livro do Arroyo, e que ele traz o currículo sempre como um campo de tensão, um campo de disputa. E nesse excerto que eu quero apresentar para vocês, o Arroyo diz assim: professores e educandos trazem às salas de aula suas experiências sociais, suas indagações desconcertantes sobre suas culturas, memórias e seus modos de viver, modos de pensar-se e pensar a sociedade, a cidade, o campo, suas vivências do tempo, do espaço, das lutas por sobreviver. Trazem saberes de tantas resistências e ações por um digno e justo viver. Essas vivências e indagações terão vez no território cercado dos currículos? Então, quando Miguel Arroyo traz essa provocação, bom, será que esse território pulsante, com tudo isso acontecendo, experiências, indagações, modos de ser, estar, vivências, diferentes espaços, lutas, movimentos, isso cabe no currículo? No campo da formação de um sujeito pleno de direitos, um sujeito integral, esse currículo, ele precisa abarcar todas essas questões que estão emergentes ali no território. Então, por isso que ele traz essa provocação, se a gente aqui, enquanto educadores, enquanto redes, trazemos o currículo nessa perspectiva, de um currículo crítico, de um currículo em diálogo com o contexto, ou é um currículo cercado, um currículo fechado, hegemônico e universal. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente
trazer aqui à tona a reflexão sobre currículo. E aqui, em linhas gerais, eu não vou ler todos esses elementos que estão aqui no slide, mas acho que quando pensamos na temática de currículo, acho que algumas perguntas, elas precisam ser feitas, né? O que é esse currículo, né? O que desejamos para esse currículo? Como vamos construir esse currículo? O que eu acho que, do ponto de vista da concepção de educação integral, a gente está falando de um currículo crítico, né? De um currículo que não é um currículo prescritivo, ele é um currículo crítico. Como é que a gente pensa esse currículo? A gente pensa esse currículo de uma forma coletiva, colaborativa, né? Não dá para se pensar na construção de um currículo, de uma rede, a partir da cabeça de uma pessoa, mas é preciso que esse currículo ele seja construído a partir de diálogo, da escuta e de uma construção coletiva. Quando, né, pensamos na construção de um novo currículo? E aí a gente tem que pensar nos contextos vividos pela rede. Então, é o momento de trazermos à tona um repensar sobre currículo. A gente está passando agora por um período nunca antes na história, né, de pós-pandemia, em que todos esses processos, esses problemas sociais foram agravados. Então, será que aquele currículo pensado lá atrás, ou mesmo preconizado pela base, ele cabe no contexto de hoje, né? Ele cabe num contexto de evasão, num contexto de distorção e idade série, num contexto de dificuldades de aprendizagem, num contexto de saúde mental. Então, é muito importante que a gente avalie, né? Quando é que a gente precisa repensar esse currículo? Para quem a gente está fazendo esse currículo e para que e para quem? Então, para que, aí pensando um currículo que promova o desenvolvimento integral. E para quem? Para os nossos estudantes, né? Então, não é para a rede, não é para o secretário de educação, não é para uma prefeitura, mas é para os nossos estudantes. E aí, nessa perspectiva, a gente vai pensando como ensinar, como avaliar, como a gente organiza os componentes curriculares, como a gente trabalha a atuação docente, né, se é por disciplina, dupla docência, tutoria. Bom, esse quadro aqui do meio, esse quadro maior, ele é uma estrutura permanente de currículo. Agora, claro que cada contexto, né, cada município, cada estado vai repensando o seu currículo a partir do seu território, né? Então, como é que a gente pode organizar esses componentes curriculares de uma outra forma? Como a gente trabalha o agrupamento dos estudantes? Como a gente constrói o material didático? Como a gente avalia, né, esses estudantes e também as nossas práticas? Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui elementos para pensar numa construção curricular que verdadeiramente dialogue com o contexto e que tenha como objetivo principal o desenvolvimento integral dos sujeitos. E aí, eu vou pedir para a Giovana passar para a gente, até para sair um pouco de mim essa fala, duas experiências. Uma experiência é de uma escola de educação infantil, a EMEI Dona Leopoldina, e aí, Giovana, depois você já pode emendar a próxima, são 2 vídeos bem curtinhos, que já são estudantes do ensino fundamental 2, já no último ano do fundamental 2, então já próximos aí ao ensino médio. E o objetivo de mostrar esses 2 slides é um pouco para a gente refletir, né, essas experiências na prática com o que discutimos aqui sobre currículo, território e práticas pedagógicas, tá bem? Então, eu vou voltar aqui e peço para você, então, passar o slide, Giovana, por gentileza. O slide não, o segundo vídeo. Tudo bem? Tudo certo? É o segundo vídeo que eu coloquei aqui no chat, Giovana. Esse aqui, ó. Ah, já está ali. Muito obrigada. Não tem que ficar junto com a Pro. Só tem que andar 2 ruas.
Esse projeto, eu acho que o que ele tem de mais bonito eu acho que trazer a vida de fora para dentro e a vida de dentro para fora. A gente acredita que comunidade e escola são as duas mãos que conseguem fazer o negócio acontecer mais fácil e melhor. O projeto Construindo Viveiros de Infância, ele surgiu de um sonho, através de um poema do Manuel de Barros, né? Pra gente, que era um achadouro de infância, então nós ficamos pensando onde que nós iríamos achar infância dentro da escola. E nós começamos a pensar, então, nessa questão dos viveiros. Um dos eixos de trabalho da escola é a questão da educação ambiental. Então, a todo momento é pensado junto com as crianças, com a equipe. Então, como que a gente estabelece essa relação, entendendo a educação ambiental como esse conviver, né, harmoniosamente com o outro, com a natureza. A gente veio colher couve para fazer suco de couve. O objetivo é que todo espaço seja um espaço educador. Então, em cada ambiente que a escola tem ou que a escola constrói, tenha esse objetivo de que a criança possa viver a infância, possa ser criança. Então, a partir, né, dessa premissa, nós começamos a pensar como que nós poderíamos construir essa teia aqui na escola. A gente tem esse movimento de semanalmente a feira, então as crianças vão, né, conhecendo o entorno da escola, esse espaço que a escola está inserida, então vão dialogando também com a comunidade. Obrigada. Ganhei o dia. Tchau, vamos com Deus. Quando nós começamos a trabalhar o projeto, nós percebemos que só a escola não bastaria. Então, nós começamos a procurar pessoas através dos pais. Então, um pai chegava, olha, eu conheço um feirante lá do SEASA. Aí chegava outro, olha, eu conheço um do Instituto Acaia. Olha, eu conheço um de não sei aonde. E essas pessoas foram se agregando. Eles adoram, né? Para eles é divertimento e descobrir, né? São em fase de descobrir, né? As crianças participam, então ele se alimenta, ele faz a separação daquele alimento, então ele comeu uma fruta, aquela casca é depositada, né, num recipiente, e aí ele vê que daquele alimento que ele colocou se transformou num adubo e esse adubo retorna lá, então eles fazem esse processo de colocar na horta, e aí eles plantam nessa horta e ali é cultivado outro alimento que ele também consome. Então, ele participa de todo esse processo, né? A gente acredita que a criança é sujeito, ela não será, a criança é o adulto de amanhã, não, ela é a criança hoje, ela precisa ter uma atenção hoje. Elas são cidadãos de direito, elas já nascem como cidadãos de direito. Então, aqui dentro, nós trabalhamos essa ocupação. O território educativo é aquele que traz possibilidades de interação e essa comunidade, né, amplia muito isso. Então, nessa teia, né, de relações, a criança aprende. Então, não há um detentor do saber. Todos nós temos algo para aprender e para ensinar. Muito bem, Giovana. Você pode passar o próximo vídeo, que aí são dos alunos do Fundamental 2, por gentileza? Eu estou tentando acompanhar aqui no chat também as colocações de vocês. Fiquem à vontade, tá? Vamos lá. A fábrica fazia parte da família. Meu avô trabalhou, meu tio trabalhou, meu pai trabalhou. A história é bonita, principalmente dos trabalhadores que lutaram por uma causa
na fábrica, onde houve uma divisão de pelegos e queixadas. Os pelegos foram os que entraram para trabalhar. E os outros aderiram à greve com toda a filosofia grevista. Vamos parar, e pararam mesmo. Esses não entraram mesmo, eram os queixadas. Por mais que esses alunos morassem aqui em Perus, muitos deles sequer conheciam a fábrica de cimento. Eles nunca tinham ido lá. Para o bairro de Perus, ela é muito rica, ela é muito marcante. É uma questão de identidade, é uma questão de memória, né? Precisa resgatar isso, eles precisam conhecer esse espaço. E eu vejo assim, eles têm que se apropriar desse espaço também. Eu gosto de construir com eles. O que a gente vai desenvolver este ano? Aí, no final de 2017, o que aconteceu? Eu fiz uma avaliação com eles e a minha surpresa foi que eles adoravam fotografia. E aí eu comecei a observar que os adolescentes, eles curtem muito selfie, ficam tirando foto de biquíni, fotos dos amigos e tudo mais. Eu falei, bom, acho que dá para a gente partir daí. Aí eu falei, não, eu acho que a gente precisa de algo mais. Aí nós fomos atrás de parceiros. O pessoal da Secretaria Municipal de Educação, né, também trouxe para a gente uma oficina. Um pai, que é fotógrafo, também veio, deu uma oficina de fotografia para eles, foi assim, maravilhosa. Conversa vai, conversa vem. Professora, vamos fazer uma exposição de tudo isso? Esse trabalho que a gente fez, o Caminhos do Concreto, não foi só mais uma coisa, foi um conjunto de tudo, desses 4 anos que a gente aprendeu para a gente conseguir fazer o que a gente fez. A gente não chegou só tirando foto lá na fábrica e foi, expôs, colocou numa cartolina impressa, sabe? A gente estudou por um ano inteiro a história da fábrica de Perus. A gente foi no Sesc Pompeia ver uma exposição chamada Lugares do Delírio. A gente estudou bastante também sobre isso, sobre como foi a exposição, para a gente saber o que era uma exposição. Com o exemplo de lá, a gente se juntou, as 2 imprensas, e a gente começou a decidir como que ia apresentar o trabalho, para não simplesmente deixar as fotos lá. Tanto que a gente fez os trabalhos em cubos, quebra-cabeça, dentro de portas-retratos com cimento em cima, dentro dos sacos de cimento. Foi tudo decidido, tudo muito bem estudado e aproveitou um pouquinho da ideia de cada um. É muito comum a gente falar, dar a voz aos estudantes. Eles já têm a voz. Nesse projeto, eu acho que nós ouvimos as vozes dos estudantes. O bairro de Perus, por conta desse processo de formação dos queixadas, eles deixaram um legado. Tem uma maneira de se organizar, da comunidade se organizar para reivindicar o seu lugar de pertencimento no mundo. Uma pessoa sozinha não faz nada, mas uma pessoa junto com outra, ela consegue conquistas importantes coletivas. Eu acho que isso faz diferença na escola. A senhora trouxe tanto a concepção de educação integral, mostrando que essa ideia de educação integral não nasce hoje, está na história das políticas do Brasil, mas ela vai se ressignificando, ela vai se reformulando a partir, né, do desenvolvimento brasileiro, a partir, né, das políticas nesse país. Então, e muito interessante quando você mostra para nós a educação em tempo integral. Não é só uma questão de escola, alunos em tempo, mas é uma escola de tempo integral. E esse é um grande desafio, porque, como você bem colocou, precisa de estrutura, precisa de formação política dos professores, formação continuada, precisa de laboratório, da comunidade, da intervenção social, trabalhando todos esses aspectos da educação omnilateral, de uma educação mais ampla, nos aspectos do trabalho, do aspecto cultural, sociocognitivo. Então, professora, isso foi importante, porque quebra.
essa visão de educação integral como tempo de escola. E aqui eu quero já socializar com a senhora, penso que a senhora deve ter visto, quando a senhora fez a primeira intervenção, perguntando o que eles estavam achando das imagens, apareceu várias... penso que agora, se você perguntasse de novo, seriam outras respostas, mas que a imagem trazia a educação sensível, um olhar da escrita, o trabalho em grupo, o acolhimento, a sensibilidade, a diversidade, a densidade no fazer pedagógico. Então, foram várias... Isso tudo é educação integral. Então, você conseguiu atingir, pelas imagens, já a percepção dos professores e residentes aqui. Agora, nós temos algumas perguntas. Tivemos comentários também, né? Foi brilhante a exposição. Eu vi aqui a Daísa, a Jaqueline, vou retomar aqui. A Daísa, deixa eu ver aqui. O comentário da Daísa. Um momentinho. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Então, disse que a provocação foi desafiadora e que requer coragem, olhar as práticas pedagógicas numa perspectiva inclusiva. Exatamente. Não basta denunciar a desigualdade escolar. Nós precisamos ter coragem de fazer. Muito bem, Luísa. E fazer, né, numa perspectiva integral, humanizadora, não unilateral, como a professora bem colocou aqui. E as perguntas. Eu já até fiz um Pronto, apanhado Pro. aqui, viu, Pro? De Pronto, algumas... então, se a senhora já fez aqui... Eu coloquei 3, né, para comentar, mas depois, se eu esquecer de alguma, aí vocês podem me chamar a atenção, tá? Que eu... Tem a pergunta de Luísa e a pergunta de Jaqueline. Isso. E agora de Renê. De Renê. Eu sou da geração que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, acompanhar o chat do YouTube e aqui, então, vou tentar fazer um comentário de um modo geral. Bom, primeiro agradeço pela participação de vocês, peço desculpas aqui pelo fato, né, entrou um vídeo, mas tudo bem, faz parte, acho que isso até é um ponto de reflexão, né, entraram aqui na nossa área para nos colocar um preceito. Então, acho que isso é um ponto também, mas vamos lá, vamos seguir com a nossa conversa aqui. Tem uma pergunta que me tocou bastante, que é a questão da inclusão, né? Porque eu coloquei essa pergunta, como é que a gente garante práticas inclusivas, a nossa prática é inclusiva? Olha, professora, o professor que me fez essa pergunta, esse é um desafio diário, né? E eu vou falar da minha experiência como professora, né? Então, eu sou professora na educação de jovens e adultos e tenho na minha sala muitos alunos de inclusão. E é um verdadeiro desafio, como é que eu vou pensar numa prática que esse sujeito, ele aprenda dentro das condições que lhe é permitida, mas ele aprenda, que ele se sinta parte daquela comunidade sala de aula. E eu não consigo fazer isso sozinho, então eu não vou te dar uma resposta, é assim que se faz, porque isso a gente vai aprendendo no nosso cotidiano. E eu, na medida que eu vou encontrando esses desafios em sala de aula, o que eu faço? Eu converso com os meus pares e eu me apoio também àqueles que têm uma formação no campo da educação inclusiva. E aí, depende da rede, a gente tem profissionais que atuam nesse campo, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem os professores que são especialistas na educação inclusiva e que apoiam o professor na sala de aula. Então, não tem como a gente fazer isso sozinho, mas o fato da gente se questionar e pensar em caminhos para a inclusão é um ótimo começo para esse processo, né? Porque o que a gente não pode é achar que a gente está ensinando de um jeito em que todos estão aprendendo, do jeito que a gente imaginou. Não é assim.
Então, acho que é o coletivo, é o diálogo com os nossos pares, e aí eu já vou até enganchar aqui num comentário que algum educador aqui comentou da falta de tempo, e esse é um problema. Como é que a gente vai dialogar com os nossos pares, planejar juntos, conversar com um especialista da educação inclusiva? A gente precisa de tempo para isso. E por isso que a profissão do professor é uma profissão de luta por condições de trabalho, condições de salário, condições de tempo para planejar e dialogar, enfim, tá bom? Então, vou colocar um pouco, mas, nossa, tem muito para a gente falar sobre educação inclusiva. Uma outra pergunta, eu achei também bem interessante, trata da questão da fragmentação. Nossa, isso é um grande problema, assim, né? Esse currículo fragmentado, ou o que os alunos chamam, escola chata de manhã é escola legal à tarde, porque à tarde são as oficinas, e de manhã tem o português, a matemática, a história e a geografia. Então, quando isso acontece, isso é muito ruim, porque a gente precisa pensar num currículo integrado, né? E colocar nas mesmas proporções o apoio a esses diferentes saberes que chegam na sala de aula. Não é um mais ou menos importante, mas eles se complementam. Aqui em São Paulo, eu participei da criação de um programa chamado Programa São Paulo Integral. Ele começou em 2016 e ele continua até hoje, mas à base de muita luta também, muita resistência por parte dos educadores. E a premissa desse programa é justamente pensar numa matriz integrada. Então, aqui não são os oficineiros, porque os próprios professores, que são professores contratados pela rede, eles trabalham diferentes áreas do conhecimento e diferentes saberes nesse currículo. Mas, em municípios que a gente tem, por exemplo, a participação de oficineiros e de educadores sociais, um movimento muito importante é um processo de formação integrada entre todos esses sujeitos, né? O professor da escola que trabalha as disciplinas regulares, com os oficineiros, com os educadores populares, de modo que essas atividades escolares estejam mais integradas e não fragmentadas, senão fica ruim esse tempo expandido, né? Um monte de coisas sem conexão, e para que isso aconteça de uma forma integrada, volto a defender aqui a importância do professor e esses outros educadores que estão na escola terem tempo de planejar e pensar juntos em propostas que sejam, que visam o desenvolvimento integral. Mas esse é um problema mesmo, a questão da fragmentação. E tem uma outra pergunta, Marisa, eu estou falando aqui, pode me interromper, tá? Na hora que você quiser, mas acho que eu queria trazer só uma provocação de uma educadora aqui com relação ao ensino médio. Isso, eu já ia ali. Então, deixa eu complementar, professora Ana Paula. Sim, veja, se a educação integral ela tem essa perspectiva de uma formação omnilateral, humanizadora, que não é de atender ao mercado, que não é pragmática, que não é instrumental. E agora a BNCC, que afeta todos nós, e a formação de professores, e a reforma do ensino médio. Como fica o impacto, complementando com essa pergunta da Luísa mesmo, como fica o impacto nessa educação integral? Como as escolas vão, qual é a reação, ou qual a resposta, o desafio, frente à BNCC, que é lei, como a reforma do ensino médio é lei? Como é que você está percebendo isso como pesquisadora? Tá, então vamos começar. Acho que a gente precisa de umas 3 horas para falar sobre isso, mas vou tentar resumir aqui. Mas está na ordem do dia mesmo, né? Está na ordem do dia, é isso. Bom, vou começar pela base, né? A base, embora ela traga no seu caderno introdutório uma relação com a concepção de educação integral, quando ela fala das diferentes competências, quando você chega nas habilidades, é uma fragmentação completa do conhecimento. Então, assim, vou ser bem sincera, a base não é currículo, e a base ela foi também, de certa forma, imposta. A gente não teve tempo, enquanto sociedade, para conversar e refletir sobre a base, da mesma forma que o ensino médio.
Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa dialogar com os documentos de referência, mas dialogar de uma forma bastante crítica. Primeiro, a base não é currículo. E o que a gente extrai da base para que atenda aqui ao contexto do território que a gente está trabalhando? Porque, ao mesmo tempo que ela traz esse caderno introdutório, a concepção ali de educação, aí o aluno tem que atingir, vou chutar aqui, né, 10 mil habilidades para se formar no ensino fundamental 2. Então, acaba sendo uma colcha de retalhos e desconecta aquilo que preconiza a introdução do caderno com o que depois fala para o professor fazer. O que aconteceu nesse movimento, né? Não sei como foi na Bahia, mas muitos municípios pressionados em fazer os seus próprios currículos pegaram as habilidades da base e colocaram no seu currículo, não considerando tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Que é, bom, quem são esses sujeitos, onde estamos, ele está sendo visível nessa minha proposta pedagógica ou ele está sendo silenciado? Então, acho que a gente precisa ter um posicionamento bem crítico com relação a isso. Começo pela base. Com relação ao ensino médio, eu sou absolutamente contra esse ensino médio, isso eu estou falando pessoalmente, mas posso dizer que no Centro de Referências a gente também participou de uma série de debates sobre isso, em que a gente ouviu os estudantes que estão tendo forçadamente que cursar esse novo ensino médio. Eu sou professora na educação de jovens e adultos e, como disse a vocês desde o início, né, é bem desafiador o trabalho na EJA. Agora, a EJA sequer foi considerada na reforma do ensino médio. Sequer, nem se menciona. Então, eu sou obrigada a dar um itinerário na educação de jovens e adultos. Então, os alunos que não tiveram ali acesso ao conhecimento da biologia, ele ainda fica mais restrito a esse conhecimento por conta da implementação dos itinerários, e que a gente, na EJA, a partir desse coletivo de professores, o que a gente fez? Bom, vamos aproveitar esse itinerário para trazer de uma forma mais integrada as áreas do conhecimento, sem abrir mão desse conhecimento. Porque o que está acontecendo com muitas escolas, né, que estão aí, não estou generalizando, mas muitas delas é que os itinerários não se relacionam com as áreas do conhecimento, nem com o desenvolvimento integral do sujeito, nem com o território, nem com formação crítica. E aí eu vou dizer, e acho que a própria professora trouxe aqui na pergunta, é uma formação que visa a entrada desses alunos no mercado de trabalho, mas no mercado de trabalho bastante precarizado, porque tem uma falsa ideia do empreendedorismo, do que se você se esforçar você consegue, e não considerando todo o contexto de vida que esse sujeito passou, todos os direitos que lhe foram negados. E aí no ensino médio diz, mas se você se esforçar, você consegue ser um empreendedor. E anula o direito desse sujeito a acessar o conhecimento na universidade. Isso é o que mais me incomoda, porque quando você retira... Eu não estou aqui fazendo... Eu faço uma defesa do conteúdo escolar, porque o conteúdo é libertador, né? A gente está aqui porque a gente aprendeu, a gente acessou a universidade porque a gente teve acesso a conteúdo. Então, eu defendo o conteúdo, as áreas do conhecimento, as disciplinas, e defendo esse conteúdo em diálogo com o contexto, com a formação, com a vida em sociedade, com a forma de ser e estar no mundo. Então, isso é ponto. Então, quando você retira conteúdos das áreas do conhecimento, a gente está negando direitos a esses sujeitos. E quais sujeitos que estão tendo os direitos negados? Os sujeitos pobres, né? Porque as escolas privadas, muitas vezes, o que elas estão fazendo? Elas continuam trabalhando com o currículo e mantendo todas as áreas do conhecimento e ampliando com uma imersão nos itinerários formativos. É muito diferente. E aí, só para finalizar, Marise, eu sei que é um posicionamento... Para mim, não tem uma coisa de rever. Uma coisa que foi feita por decreto, sem revogar, diálogo, né, professora? É revogar. Assim. Revogar. Nega conhecimento, exatamente, nega a diversidade, nega o território,
nega a intervenção social, nega o papel do professor, Exatamente. traz de volta o pragmatismo, o tecnicismo, o economicismo para dentro da Perfeito. escola, reforça as competências, o individualismo. Então, nós não temos como compactuar, Não dá, nós não que dá. somos defensores da educação integral, Isso. dessa BNCC e da reforma do ensino médio. Perfeito. Não é Então, isso? o que eu quero dizer é que não dá nem para eu chegar aqui e falar, gente, dá para a gente rever? Não, é revogar. E a gente ouviu, né, num movimento que a gente fez aqui no Ação Educativa. A Ação Educativa é uma organização social aqui em São Paulo, que fazem parte várias outras, e a gente teve a oportunidade de ouvir os estudantes. E aí, assim, é lamentável, eles não querem, eles estão se sentindo com os direitos ceifados por conta dessa reconfiguração do ensino médio. E eu não sei, né? A gente precisa também olhar para os interesses de quem está por trás, né, desse ensino médio, até pensando no Ministério da Educação. Então, tem interesses mercadológicos ali, muito provavelmente, né, assim como teve da base. Do livro didático. Mercado, isso, exatamente, professor. Assim como na época da base, eu estava fazendo o meu pós-doc na Faculdade de Educação, e a gente começou ali com uma série de debates. Tá? Quando teve o golpe, os debates, acabou, vamos lançar a base. E foi igual abaixo. Foi assim que aconteceu. Então, o ensino médio sequer fez uma escuta que não chegou a todo mundo, né? E agora, e tem um discurso também que me incomoda, que é do tipo assim, mas não estava bom, por que a gente tem que manter Mas quem que falou que não estava bom? Também precisamos ouvir, não é? Então, assim, Marise, quem perguntou e quem está aqui no debate, né? O meu posicionamento a Luísa esse. Está reforçando o que você colocou. Isso, professora, estas questões dos itinerários precisam ser debatidas, pois são opção para dar outro sentido aos objetos de conhecimento que tradicionalmente são debatidos, né, sem contexto social. Obrigada, agora, Luísa. Eu queria retomar aqui uma pergunta, professora, da Deja. Ela diz o seguinte, já para a prática da educação, de que forma a educação integral, né, a integração foi recebida pelas diferentes faixas etárias? Houve mudanças significativas no comportamento ao longo, né, do processo, ao longo do tempo? Há essa percepção? Do comportamento dos estudantes, assim? Sim, houve mudança significativa no comportamento ao decorrer do tempo, provavelmente seja dos estudantes, sim, né? Tá. Ou de toda a escola, né? A gente pode dizer que a educação integral muda toda a escola, não só dos estudantes. Não só os estudantes, mas... E não é um movimento... Como chama a professora que perguntou, Marise? Só Deja, vou dizer uma coisa... Daíja, né, Macedo? O professor ou é residente? Obrigada pela pergunta. Eu acho que quando a gente se propõe, a gente, escola, território, a implementar uma política de educação integral, a gente tem que estar bem disposto aos desafios, né? Aos desafios e também a resultados que nem sempre são imediatos e nem sempre são os que a gente espera. Aliás, isso é a escola, né? A escola ela é dinâmica, ela é diversa. Quando eu ouço alguém falar que uma escola não dá problema, que todo mundo começo a desconfiar, porque a gente ocupa um espaço, é uma sociedade plural, e a sociedade ela está dentro da sala de aula. Então, é um processo que, sim, ele traz desafios, ele é um movimento constante de formação e de diálogo, por isso que é tão difícil a manutenção de uma política de educação integral, porque não pode ser um projeto do diretor ou de um professor, ele é um projeto coletivo, ele é um projeto que precisa envolver a comunidade, ele é um projeto que precisa impactar na vida dos estudantes, é aí que eu quero chegar, né? Essa questão do comportamento, eu fico imaginando que você esteja pensando desse sujeito mais bem formado, não só do ponto de vista intelectual, que é o que ele tem direito de acessar esse conhecimento, mas também
como ele se coloca perante a sociedade, né? Eu acho que os exemplos que eu trouxe aqui um pouco das duas escolas, né? Tanto Caminhos do Concreto, que é uma escola periférica aqui no bairro de Perus, vou tentar dialogar com os exemplos que eu trouxe. Esses estudantes, quando eles passam a conhecer o seu território, e ali é um movimento de luta dos trabalhadores, a percepção dele com a relação com os movimentos sociais, com as histórias de luta, com a história do seu próprio território, ela precisa mudar. Agora, a gente consegue que tudo aconteça com todo mundo ao mesmo tempo? Não, é um processo. E por isso que a avaliação de uma política de educação integral, das práticas de educação integral, ela é processual. Ela não se restringe, por exemplo, a eu fazer uma avaliação a partir de uma prova para avaliar, por exemplo, uma prova internacional ou uma prova, o IDEB. O IDEB, ele traz um pedaço, e ainda ele é um processo, porque junto com a questão da aprendizagem, a gente precisa olhar para todos os elementos que estão circundando aquele território. Lembra dos direitos, né? Os direitos para essas crianças dessa escola estão todos garantidos para todo mundo? Aí a gente pode dizer, o IDEB subiu, o IDEB baixou. Agora, se eu olhar única e exclusivamente para a nota, não acho que é o caminho. A educação integral, ela precisa de uma avaliação muito mais ampla. Então, é pensar na formação desse sujeito conhecedor dos conhecimentos escolares, mas também qual é a relação dele como um sujeito social, histórico, multidimensional. É isso. Muito bem, professora Ana. Eu fui acompanhando aqui suas falas e eu conectei muito com o Arroio. Eu também sou da educação do campo, e o professor maravilha. Arroio vem, né, trazendo essa discussão, o campo da educação do campo. Isso. Ao defender a educação integral, qual é o campo que nós estamos defendendo? É o campo do latifúndio ou é o campo, né, da agricultura familiar, o campo soberano, o campo que alimenta? Então, primeiro, e você nos trouxe essa reflexão essa manhã, primeiro é olhar onde nós queremos chegar com a educação. Que concepção de educação, que concepção de sociedade, que sujeito nós queremos formar. Daí entra todo o debate da educação integral. Aí se inserem as atividades, aí se inserem o currículo. Então, e o Milton Santos, ele nos diz também, aí no seu diálogo com o território, ele nos diz que o sistema produtivo hoje escapou do controle. Escapou do controle, né? Aquilo que o capital, os ilustrados, né? A burguesia, na sua origem, enquanto Estado moderno prometeu, em termos de sociedade capitalista, é a barbárie hoje. Então, perfeito, a escola também vai viver essa contradição. Né? Não vai aparecer a educação integral como política para todos, o Estado também está limitado nesse processo, não é isso? Do embate de projetos antagônicos de sociedade, de formação, porque ao capital interessa formar os trabalhadores, e aí começa desde a criança, né, no ensino fundamental, até chegar na fase produtiva do ensino médio. Então, essas questões... Então, quando você trouxe o exemplo dos alunos trabalhando ali a fábrica, eu fiquei aqui pensando nos inúmeros debates que aconteceram. Quem é esse trabalhador? O que foi que aconteceu com ele? Ele tinha seus direitos garantidos? E essa fábrica atendia a comunidade, empregava, ou era uma multinacional? Eu fico pensando quantas intervenções a escola vai, né, pode ali trabalhar o seu currículo. Então, a riqueza que você nos trouxe hoje de reflexões, o que os nossos estudantes aqui do Residência, que estão chegando na sala de aula, fica... Quando recebe um conteúdo, né, da Secretaria de Educação, esse conteúdo ele não é estático,
Ele é um conteúdo que precisamos colocá-lo dentro da dinâmica das relações sociais do entorno da escola. E você fez uma pergunta aí, quando os meninos foram à feira, a professora, né, do vídeo, o que instigava essas crianças, a comunidade nesse momento? Então, assim, foi muito rico, professora. Penso que pela tua exposição, pelos exemplos que você nos trouxe, os residentes aqui puderam perceber a concretude, a dimensão da educação integral, que é diferente de alunos em tempo integral. Isso. Né? Então, Prof, ficou aqui, ó, meu coraçãozinho quentinho, assim, porque eu adoro debate, adoro conversa, agora, e adoro ser provocada. Mas a gente tem tempo ainda ou já esgotou? Já está fechando? Já estamos fechando? Já. Eu só queria falar uma coisinha. Não, a senhora vai falar, a palavra é bom. sua. Inclusive, eu quero lhe perguntar isso. Quais são os desafios hoje? Nós estamos com a BNCC, estamos com a reforma do ensino médio, BNC Formação, tá? Quais são os desafios hoje para a escola integral, a educação integral? É com a senhora mesmo, fique à vontade. E Denise já está dizendo que o tempo é seu mesmo, o tempo é seu. Tá bom. E aí, depois, Denise, você já pode, depois da professora, você já pode entrar, por favor. Tá. Marisa, eu vou aproveitar o arroio aqui para me ajudar na resposta. Assim. Eu acho que a educação integral é um campo de disputa mesmo. É um campo de disputa. De qual educação integral a gente está falando. Se a gente for olhar, tem muita gente aí falando de educação integral de um outro jeito. Bem voltada à produção de um material pronto, sem diálogo com os diferentes saberes e culturas do território, sem pensar em formação crítica. É uma educação integral para formar um sujeito que ganhe dinheiro, né? Então, aquela formação, educação bancária, como diz o Paulo Freire. Então, ela é um campo de disputa e por isso que a gente, frente a esses documentos que chegam de uma forma antidemocrática até, né? Porque por meio de decreto, a gente tem o nosso universo na rede, na sala de aula, que a gente precisa ressignificar, e não ficar à mercê do sistema. Olha só, estou falando aqui para todo mundo ser subversivo, é mais ou menos isso. Por isso que não gostam de professor. Por isso que não gostam de professor, porque a gente é capaz de subverter uma ordem bastante hegemônica de se pensar a educação e de se pensar a formação do sujeito. Então, por isso que nós somos esses sujeitos que precisamos pensar, refletir e nos deparar com desafios e dialogar com os nossos pares, e é uma profissão de luta. Entende? Então, eu acho que a gente vai subvertendo esses processos. Então, tem uma base nacional comum que meu aluno da EJA tem que ter 480 mil habilidades, eu preciso olhar para isso e, bom, mas qual é o meu contexto do meu aluno? Qual é a história de vida desse meu aluno? O que ele passou para chegar até aqui? O que foi a escola para ele? Isso eu estou falando da EJA, mas vamos pensar para todos os outras etapas e modalidades, né? Então, é uma profissão que a gente precisa ir subvertendo muitas coisas que chegam de forma bastante dura e não horizontal, mais vertical, sabe? De cima para baixo. Isso vale tanto em nível federal, estadual, municipal. Precisamos ter cuidado nesse sentido. Então, respondo dessa forma, Marise. E aí eu queria só trazer um ponto que eu vi no comentário, que como é que a nossa graduação dá conta de pensar prática pedagógica integral? Não dá. A nossa graduação é uma parte da nossa formação, né? A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo com o nosso fazer pedagógico, com as nossas frustrações, com esses nossos estudos constantes. Vou dizer aqui, eu estudei biologia, fiz mestrado, doutorado na área de biologia e fui conhecer Milton Santos, que é geógrafo, mas que tem tudo a ver com a área que eu sempre estudei na biologia, recente, porque a graduação não deu conta de me mostrar isso.
a gente foi atrás. E quando eu tive esse trabalho na Prefeitura de São Paulo, de circular pelas 13 diretorias regionais, é como se vocês aí na Bahia fossem pelos territórios de identidade, né, como vocês chamam, maravilhosos. Para cada lugar que você vai, é uma aprendizagem. Se eu não abrir a minha cabeça e ser mais disruptiva para aprender outras coisas para além do que a universidade me ensinou, eu fico também sem essa possibilidade, né? Então, a universidade não dá conta de tudo, mas ela é um espaço de diálogo e formação permanente, isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, isso é a universidade que está promovendo, é um processo contínuo. A graduação só não dá conta mesmo. E não dá conta porque a gente não tem tempo, tem o currículo que ele precisa ser ali seguido para a área do conhecimento, mas a gente está para além. Quando a gente vai para o trabalho docente, para o nosso cotidiano pedagógico, quanto que a gente aprende, como que a gente aprende com o nosso colega, né? Acho que isso também é um ponto. Não faço nada sozinha, né? Tudo é em diálogo, tudo é compartilhado, nada individualista. Quando Marise fala desse ensino do ensino médio, né? Trazer o individual, né? O cara, aquela coisa da meritocracia, isso não dá certo. A gente é um coletivo, a gente precisa do outro para aprender. Então, isso é contínuo. E aí, só mais um exemplo que eu queria trazer, a partir da experiência, esse vídeo que eu trouxe da fábrica de perus, depois vocês até deem uma olhadinha, isso, da PIBID, olha, meu esposo aqui, professor de português, ele foi coordenador do PIBID por muito tempo aqui, a gente sempre falou muito do PIBID, como ele é um programa espetacular de formação de professores, espetacular. Então, é que chegou aqui uma mensagem, eu já trouxe o PIBID para a conversa, mas eu ia voltar para a história de Perus. Perus é um bairro daqui de São Paulo que teve essa fábrica de cimento, que foi a maior greve da história do Brasil. E essa greve gerou ali todos os direitos trabalhistas que a gente usufrui por enquanto, embora, né, a nova reforma trabalhista está ceifando esses direitos, mas a partir dessa greve dos queixadas. Isso é história do Brasil e que eu não sabia. Eu fui aprender. E aí, quando eu soube disso, eu fui levar meus alunos da EJA esse ano, a gente foi para Perus, a gente conversou com um senhor que ainda está vivo, que foi queixada, e a gente conversou com as mulheres, porque quando os trabalhadores ficaram em greve, eles deixaram de receber, e quem sustentava a família e o movimento eram as mulheres. Então, junto com esse movimento da greve, surgiu um movimento feminista em Perus, periferia de São Paulo. Ninguém sabe sobre isso. Então, isso é currículo, não é currículo? Puxa vida, olha só o quanto amplia essa questão, a senhora que é professora de sociologia, o quanto amplia uma experiência prática o movimento dos queixadas. Então, a gente ouviu, a gente foi para a fábrica, a gente tem um centro de memórias queixadas, que tem os documentos dos trabalhadores que estão ali, todo o processo da greve, tudo que eles sofreram, e todos os direitos que foram, a partir desse sofrimento, garantidos aos trabalhadores, né? Então, isso é incrível. E aí, por fim mesmo, olha só, quando a gente pensa nos povos tradicionais, né? Povos quilombolas, indígenas, ribeirinhas, aí eu chego lá com a Base Nacional Comum Curricular e pego as 500 habilidades para trabalhar numa escola indígena. E nenhuma dessas habilidades ajuda o menino ali a reconhecer um peixe amazônico, a nadar, a ser crítico com relação aos garimpeiros que estão chegando ali, desmatando com tudo. É completamente sem contexto. Eu fui para Tabatinga há uns 3 meses atrás, que fica na região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. E ali tem um movimento lindo das escolas indígenas, que eles estão construindo o currículo do Alto Solimões. E eles dizem assim, ó, a base não nos representa, o currículo do Amazonas não nos representa, a gente está num movimento aqui de construir o currículo do Alto Solimões. E de uma forma muito interessante, assim,
trazendo a luta dos povos indígenas, a preservação das línguas indígenas, porque, infelizmente, a gente tem inúmeras línguas sendo perdidas porque deixam de estar vivas, de serem faladas, então, eles estão nessa defesa. Aí você dizer, existe um currículo único para o Brasil inteiro, vamos pensar nos povos tradicionais, as comunidades quilombolas também, no Maranhão, a gente foi lá aprender com uma escola que está construindo o seu próprio projeto político-pedagógico com base nos saberes ancestrais dos quilombos. E aí? Aí eu vou dizer que o currículo aqui, ó, é esse que importa e esse é menos importante? Então, essa é uma reflexão aqui para a gente pensar nesse contexto brasileiro. Agora eu parei de falar, tá bom? Denise, temos que trazer novamente a professora Ana Paula, viu? Riquíssimo, riquíssimo. Mas eu quero ir para a Bahia agora, hein? Eu quero ir aí passar calor. Para fechar, professora, minha fala aqui contigo, eu digo sempre assim, o que é clássico? O que é clássico que o aluno do ensino fundamental não pode deixar de aprender e aprender, e esse clássico em relação com o entorno, com o território. Para mim, é o currículo. É viu? isso mesmo. Obrigada, professora, foi um prazer imenso estar com você nessa manhã. Obrigada, eu que agradeço. Peço desculpas se fui prolixa, confusa, nervosa e tensa aqui na fala. Espero ter... Foi uma delícia, sim. Obrigada. Obrigada aos ouvintes e os residentes, professores. Professora Denise, por favor. Então, queremos agradecer a todas as pessoas que abrilhantaram esse webinário com uma participação implicada, solidária a essa questão que nos é tão cara, né? Que nos afeta cotidianamente. Eu tenho somente agradecer imensamente, afetivamente, a professora Ana Paula e a minha colega, minha companheira, né? A professora Marise. Muito grata às duas, muito grata ao público, né? Todas as pessoas que interagiram nesse webinário formacional. Tá bom? Até o próximo. Obrigada, gente. Um abraço fraterno em todos vocês, todos e todas. Muito bom. Obrigada. Beijos.